Olá, pessoal. Tudo bem? Quanto tempo, né? Bom, espero que vocês tenham descansado bastante essas férias, tudo. Tá? Tenham ficado em casa, dormindo. Imagino, tá bem? Bom, vamos lá continuar. Certo? Não pode parar. A gente pega aqui os slides para vocês. Separei. Nossa, tem tanta coisa aqui. Meu computador cada vez mais lento, deve estar pesado até. Vamos lá. O tema hoje, vou trabalhar uma parte dele, que é a questão das relações internacionais associadas à globalização. Bom, um tema bem pertinente no sentido competitivo, né? Que mercado começa uma grande competição. Bom, então vamos lá. Já comentei com vocês, a globalização a gente não trata de um momento só tão atual. Lógico que mais recente ela ganhou mais mercado, se tornou muito mais veloz e também feroz na maneira de agir. Mas a globalização, muitos autores gostam de trabalhar da questão desde as grandes navegações, né? E comparando essas duas imagens, vocês têm, né, duas embarcações demonstrando que o avanço tecnológico permitiu ainda mais, né, esse crescimento mundial do comércio, né? Não só do comércio, lógico, né, de pessoas em trânsito também de um lado para o outro. Bom, e nesse sentido que a gente está evoluindo em tecnologia e aumentando o poder de comércio, é lógico que o mundo ficou muito menor. Tá? Eu vejo pela minha geração, né, certas coisas eram extremamente difíceis ou demorada, tá? E aí eu fico comparando hoje. Bem? Então, vamos pensar, né, que fazer uma ligação internacional, há 30 anos atrás era uma questão, hoje é uma piada, tá? E na época aquilo era uma maravilha. Bem? Ou seja, era uma ligação que você não fazia automaticamente, né? A conversa era, sabe, complicada porque ela não podia ser simultânea, ou seja, falava um de um lado, o outro ouvia para depois responder, o outro se calar, enfim, tá? E aí você conseguia, certo, ter essa comunicação dessa maneira e era o top, porque até então, né, quantas vezes por carta ou por telégrafo, né? E no caso do telégrafo, você dependia ainda mais de outra pessoa, certo? Para poder transmitir e traduzir, certo? Os dados. Tá? Se a gente for pegar aí a questão da navegação, imagina, né? Durante as grandes navegações, lá do 1500, século XV e XVI, demorava-se no mínimo uns 2 meses para chegar da América, da Europa até a América. Aí, na época já dos imigrantes, final do século XIX, início do século XX, a viagem demorava cerca de 20 e poucos dias. Hoje, a viagem demora entre 4 a 5 dias, então, um navio. Tá? Então, isso mostra que a tecnologia avançou e, é lógico, todo o suporte de transporte. Né? Então, hoje nós temos transporte muito maiores, com uma capacidade muito maior. Tá? E, lógico, que de pessoas também. Tá? Então, o mundo ficou bem menor hoje. Vocês, mais do que eu, estão lotados aí, né, de ver na internet produtos que vendem em vários lugares do mundo e ele te dá, tá, uma previsão. Hoje está um pouco complicado pela questão da quarentena, tá? Mas ele dá uma previsão da entrega desse produto. Tá? E, enfim, é rápido. Tá? Uns mais demorados, não dá nem para comparar, certo, a algo de 30, 50 anos atrás. Então mudou bastante. Né? O conceito de globalização.
é um processo de integração econômica, cultural, social, comercial e político entre as nações do globo. Essa promoção acontece pelo avanço tecnológico na produção, nas comunicações e no transporte. Tá? E, como está dizendo, a produção agora é descentralizada. Ou seja, você tem aí o exemplo do navio, do avião, tá? Que cada parte dele é construído num território. Né? Acabou aquela questão de ter que ser só num determinado lugar. Né? Então, as empresas eram geralmente gigantes, precisavam de muito espaço, e aí havia todo um custo operacional com isso. Hoje mudou bastante. Né? Nós temos várias empresas que, numa joint venture, né? Ou seja, num conjunto, tá? Constroem um determinado produto. Cada uma faz uma parte, né? E uma delas reúne tudo isso para, então, finalizar a produção. Então, esse tipo de comércio, tá? Cresceu muito devido à globalização. E aí eu gosto muito desse exemplo de globalização, para a gente não pensar só em cargas, né? Mas uma questão bem pessoal. Ou seja, a Lady Di, a princesa da Inglaterra, quando morreu, né? Ela já estava separada do príncipe Charles, né? O namorado dela era um egípcio, certo? O carro, né? Ela estava no dentro do túnel francês, ela estava em Paris. Bom, o carro era alemão, o motor holandês, né? O motorista dela era um belga, certo? Todos estavam, pelo menos o motorista, com certeza estava chapadão de uísque escocês, né? E eles foram perseguidos por paparazzi italianos, tá? Que estavam sobre motos japonesas, certo? Depois do acidente, a princesa foi tratada por um médico canadense que usou medicamentos, né, americanos. E vai longe essa história ainda. Então, você vê que num simples fato, você reuniu, né, pessoas e equipamentos de vários lugares do mundo. Então, nesse processo, né, de globalização, nós tivemos várias ordens mundiais, né? Ou seja, estudar a velha ordem mundial, quando, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre Estados Unidos capitalistas, tá? E União Soviética socialista. Então, muitos eram ou adeptos de um ou adeptos de outro. Havia os neutros também. Né? E, nesse sentido, o mundo ficou até dividido. Né? Primeiro mundo, países capitalistas ricos. Segundo mundo, os países socialistas. Terceiro mundo, os capitalistas bem pobres. E quarto mundo, eram os não alinhados. Então, pouco se fala porque eram pouco significante, com exceção da Índia, que fazia parte desse grupo. Né? Na velha ordem mundial, como comentei agora para vocês, foi bem finzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Que é a divisão do mundo, as duas fontes que lideraram dividiram o mundo. Né? Começa-se então a Guerra Fria, e aquela questão do mundo é bipolar, né? De leste domina a União Soviética, tá bom? E a oeste os Estados Unidos. Tá? Isso tudo bem determinado, tá? Em tratados, em seus interesses próprios, na Conferência de Potsdam, bem, em 45, certo? E nessa conferência, bem, que a Alemanha, tá? Foi então também dividida. Vale lembrar, certo? Que quem provocou, né, a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha, e ao terminar a guerra, as duas forças que eram presentes contra a Alemanha se encontraram dentro do território dela. Né? De um lado, os aliados, liderados pelos Estados Unidos, né? Seguido por Inglaterra e França, bom? E do outro, a União Soviética. Então, a Alemanha foi dividida. Lembra também que a capital da Alemanha, Berlim, foi toda tomada pela União Soviética. Nesse encontro, eles decidem dividir também a capital. Qual é o motivo disso? Vamos lembrar que na questão de guerra, tá? Conquistar a capital tem um peso, certo? Um peso político. Tá? E no sentido que foi a União Soviética que
que invadiu e tomou Berlim, né? E aí com os aliados exigiram então que a capital também fosse bem dividida. Lembro, ainda garoto, criança mesmo, de assistir filme, passava muito filme sobre a Segunda Guerra, mas filme assim, refeito da situação, ou seja, os Estados Unidos mostrando o lado deles de força, de glória, de bons, né? E mostrava então os Estados Unidos chegando, as forças dos Estados Unidos chegando em Berlim e encontrando com soldados soviéticos dando a mão e festejando o fim da guerra. E não foi nada disso. Ao mundo, por muito tempo, uma parte da minha geração, eu vi o mundo dividido dessa maneira. Certo? Um lado, os Estados Unidos, uma força imensa, e do outro lado, a União Soviética, idem. Hein? Digo a vocês que era um momento de muito medo para o restante do mundo, porque ambas potências sempre mostravam suas forças através de ações militares, principalmente detonando bombas atômicas como teste, né? E cada vez uma mostrando maior potência que a outra. E lógico, durante todo esse momento, muitas guerras surgiram e sempre financiadas por ambas as partes, né, para que houvesse então intrigas civis dentro desses territórios. Foi o caso da Coreia, do Vietnã, várias guerras na África, Moçambique, Angola, várias guerras na América Latina, principalmente na América Central. Então, ambos os lados financiavam essas disputas. E o que ganhavam? Né? Ganhavam o direito de vender suas armas e a conquista de uma, né, vamos dizer assim, uma dívida que esses países tinham com ele. Durante esse momento da Guerra Fria, o mundo ficou dividido na liderança militar, tá? Pela OTAN e pelo Pacto de Varsóvia. Bom, a OTAN, Organização do Atlântico Norte, né, decidia proteger a América do Norte e Europa, a parte aliada, lógico, a parte capitalista, bem, de qualquer intervenção ou suposta invasão, né, do lado socialista, bem, que era o Pacto de Varsóvia. Durante esse processo, também foi criado a ONU, que tomou o lugar da Liga das Nações. Vocês já estudaram, a Liga das Nações previa-se, né, uma liderança praticamente europeia e de políticas de divisão do mundo. Lógico que não deu certo, porque, né, ocorreu a Primeira Guerra, ocorreu a Segunda Guerra, enfim. Bom, os seus interesses só geravam disputas territoriais. E aí, então, no final da Segunda Guerra, né, surge a ONU para ser uma tentativa de não ter mais esse tipo de disputa. Lógico, uma tentativa. Bem? Então, a ONU ela tem, a gente constantemente vê a sede dela em Nova York, ela tem várias, né, sedes em várias partes do mundo. E ela tem suas subdivisões também, né? Tem aí a FAO, que é a parte que trata de alimentos, a Unesco, que é com relação às desigualdades sociais, a Unicef, que é com relação às crianças bem pobres, né, órfãs, enfim, também a questão infantil, certo? E também tem a OMS, que é a da saúde, né, que nesse momento de pandemia, outros também, certo? Mas nesse momento de pandemia, é o órgão onde centraliza todas as informações, tanto para cura como as medidas para quarentena. Eu diria para vocês que essas atribuições da ONU são extremamente importantes. Infelizmente, ela não alcança o poder de minimizar ou exterminar os conflitos mundiais, justamente porque as grandes nações, principalmente, não respeitam as suas próprias decisões. Bem? Mas, enfim, o papel dela é muito importante. Vamos lembrar que todos os anos tem um encontro mundial, no caso esse é em Nova York, né? Depois da fala do presidente da ONU, o Brasil é um anfitrião, é sempre nós que abrimos, certo,
um encontro sempre comandado por um presidente ou um indicado. Tá? E, lógico, fala-se muito de paz, de sucesso, tá? Mas o que deveria acontecer, infelizmente, não acontece. Vários países têm dívidas com a ONU, porque ela tem forças, né, militares para manter a paz em certos lugares, para colaborar com o fim da fome, da pobreza extrema que alguns lugares ocorrem. Tá? Então, os países têm que pagar uma quantia para que isso tudo realmente aconteça. E existe uma dívida. O Brasil também tem dívida, mas eu acho que a dívida maior é dos próprios Estados Unidos. Bem? Dentro da ONU, a gente tem um Conselho de Segurança. Repare, né? Tem os membros permanentes, olha quem são: Estados Unidos, Reino Unido, França, a Rússia e China. Esses têm o voto, né, vamos dizer, com direito. O restante, certo? Somos, né, no caso do Brasil, só ouvintes. Bem? A gente até tem direito a voto, mas esse voto ele não cabe, tá, para o conselho final. Tá bom? Não sei se vocês já estudaram, durante o governo Lula, ele fez muita pressão mundial para que ampliasse o número, né, de membros permanentes dentro do Conselho da ONU. Eu acredito que está bastante antiquado já a política interna da ONU. O problema é realmente centralizar dentro desses que são membros permanentes, certo? Uma ideia, né, de modificação. Ou seja, Estados Unidos, Rússia, China, tá? Não querem dividir a posição que já ocupam. Bom, né? E aí, tá? A União Soviética faliu, certo? O mundo passa a ter uma nova configuração ideológica. Praticamente todo mundo se tornou capitalista do dia para a noite. Né? E aí chamamos isso de nova ordem mundial. Tá bem? Lógico, nos tornamos capitalistas, bem? Com parte do mundo que não era, tá? Mas isso não impediu, tá, de todos melhorarem suas condições econômicas, pelo contrário. Bom, as diferenças aumentaram justamente porque é ideologia capitalista, vocês já aprenderam isso bastante, principalmente em história. Bem? Ou seja, para ter alguns ricos, eu preciso ter muitos pobres. Na nova ordem mundial, o mundo de início ficou dividido dessa maneira. Bom, de um lado, Estados Unidos ainda comandando praticamente a América, né? De outro, a Europa, então, tomou parte, né, de outras da área leste da Europa e também da África, com suas empresas, suas economias, inclusive a parte da Rússia, né? Ou seja, quem comandava isso, o lado econômico das empresas passou a ser de países da Europa Ocidental, tá bom? E no Extremo Oriente, tá, e Oceania, o Japão passou a ter uma interferência econômica e política significativa. Então, de início, na nova ordem mundial, ficamos divididos dessa maneira. De uma parte, Estados Unidos, a outra, a Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental, e, no fim, tá, o Japão comandando a extremidade. Bom, a Rússia, ela, lógico, como ela faliu, ela tinha um poder econômico praticamente zerado e, com isso, o seu poder político também foi, né, bastante prejudicado. Bom, só mais recentemente que ela voltou a crescer, não só na economia, mas principalmente na política, tá, e ações militares que vocês já acompanharam, e a gente vai voltar a falar sobre isso. Aí essa divisão muda um pouco, tá bem? Mas a gente está na nova ordem mundial. Né? O que ela tem da nova ordem? Hein? Fim da União Soviética, certo? Globalização, a mais intensa, a prática do neoliberalismo, ou seja, as empresas estatais praticamente perderam valor, né, ou foram bastante reduzidas. Bom, a ONU ela passa a ter mais membros, certo? De interesses políticos, econômicos, humanitários. Né? Ocorrem
blocos econômicos, que eu provavelmente vou falar na próxima aula, porque eu acho que para essa fica muita coisa. Bom, então, nessa nova ordem política, você tem esse conjunto de ações, né? E coloquei esse mapa mundi dividido para vocês em empresa. Hoje, bom, é lógico que existe muito mais empresa, mas hoje você não vê assim a figura do presidente da primeira chanceler alemã ou do presidente dos Estados Unidos ou do Japão dominando o mundo. Porque a gente sabe que quem domina o mundo são as empresas. É elas que comandam o que querem nas políticas, certo, desses presidentes. Então, por isso que você tem esse mapa, né, com o nome de grandes empresas. E aí, mais recentemente, nessa nova ordem mundial, você vê então surgir com muita força a China. Já nos anos 90, um crescimento de 15% a 20%. Olha, desde que me conheço como gente, né, o Brasil, acho que se bom, chegou a 5% ao ano. Lógico que foi muito pouco tempo que ele teve. Bem, agora, a China ficou mantendo um crescimento acima de 10%, aí até chegou a 20% por vários anos. Então, imagine vocês, né, se vocês tivessem uma conta poupança de R$100, passando um ano, teria 120, certo? Esse valor é extremamente significativo, porque hoje a poupança lhe daria se você tivesse depositado R$100 no começo do ano, provavelmente você teria nem R$103 no final do ano. Imagine, então, como a China cresceu, certo? Se ela recebesse, né, 120. Ou seja, o crescimento dela foi muito rápido e muito forte também. E é lógico, hoje, ela faz parte dessa nova ordem mundial. Tanto que nós vamos tratar muito bem disso também, acredito que na próxima aula, né? Vários países, principalmente os Estados Unidos, têm tratado com uma questão até de violência, ou meio que pisando em cacos, certo? Ou casca de ovos, não tanto cacos de vidro se ferindo, como casca de ovos em situação delicada, né? Com a posição política e econômica com a China. Né? Essa imagem eu gosto muito, né? É Xangai. Bom, a imagem de cima, né, é do ano que eu nasci. Bem, a imagem de baixo não é de hoje, não. É do ano que vocês nasceram. Tá? Olha a diferença. Ou seja, tá bom? Em termos de 40 anos, você vê essa transformação. Tente imaginar vocês, vocês estão com 15, 16, 17, 18 anos. O que mudou de Barra do Piraí durante 15 anos, 16 anos da vida de vocês? Olha o que mudou, certo? De Xangai, posso dizer para vocês, em 30 anos. Hein? Uma curiosidade dessa foto, na imagem próxima lá embaixo, à direita, você tem um prédio bem alto, onde no topo dele, certo, tem um vazado quadrado. Esse prédio, esse edifício, bom, é de uma empresa japonesa que explora alguma atividade dentro da China, lógico. Né? E quando foi construir esse prédio, bom, nos finalmente eles começaram a criar esse lado, essa obra vazada no topo, de forma redonda. O governo da China mandou parar e tirar aquele símbolo redondo que lembrava o Japão. Lembra que China e Japão, historicamente, não se dão. Né? E aí, então, o governo da China só autorizou a finalização desse edifício, bem, se acabasse com aquele buraco que lembrava a bandeira do Japão. Bom, e aí, então, ele ficou quadrado. Tá? Aí, mais uma vez, né? Crescimento rápido. Ou seja, essa imagem à esquerda, de pessoas transportando, você vê que as condições são miseráveis, tecnologia arcaica, muito arcaica.
Bom, para minha geração, ou seja, a imagem que eu tenho da China quando criança, que não são muitas, certo? É de um país extremamente atrasado. Hoje, adoro ver, tá, certos documentários que tem sobre tecnologia que está sendo empregada na China. Lógico, muitos riscos, né, muitos acidentes, mas eles estão metendo as caras. Né? E as transformações são extremamente rápidas. Vamos lembrar que tem 3 anos eles inauguraram a maior ponte sobre o oceano no mundo, com mais de 50 quilômetros. Hein? E essa obra durou poucos anos. Eu fico pensando que qualquer obra no Brasil é algo de muito e muito tempo. Né? Você vê da transposição do Rio São Francisco, tá? Nós começamos no governo Lula, tá? E estamos praticamente finalizando agora. Né? E nem compara, né, o tipo de obra de transposição, que praticamente é uma grande valeta, né, com uma ponte sobre o oceano de 50 quilômetros. Tá bom? Então, é algo significativo. Não que a obra da transposição seja qualquer obra, não é. Tá? Mas não era para ter demorado tanto. Tá? Assim como a Norte-Sul, né, a ferrovia. Então, a China mostra um grande avanço e a velocidade dessas transformações continua muito grande. Né? Ao mesmo tempo que eu falei para vocês que eu admiro essas engenharias e engenhosidades, esse caráter, certo, de ter um novo amanhã, tá? Ao mesmo tempo me dá medo, porque aonde que eles vão parar, né? Então, eu não acredito, certo? E aí está o meu lado de geógrafo, lembra-se, né? Na geografia existe aquele pensamento que a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra, tá? Então, eu, por vezes, lógico, eu tenho que ter esse receio que a China, né, se estruture muito bem para depois, né, morder outros pedaços, certo? Comentei também, creio com vocês, que a China, em termos de exército, ela tem praticamente a população do Brasil. Se você juntar, né, todas as suas forças, é praticamente a população do Brasil. Então, não fica a dever para ninguém. Né? O poder, né, econômico da China, né, principalmente, né, em equipamentos tecnológicos, aí, né, você tem um exemplo do domínio dela. Tá? Então, sozinha, certo? Ela tem uma fatia bem interessante do mercado de tecnologia. A gente vai falar. E tá? Isso eu vou deixar também mais para frente, que nós vamos falar, mas só adiantando, né? Se vocês não estão acompanhando, acompanhem, porque eu acharia um tema bem pertinente para o vestibular. A questão do 5G, da tecnologia de 5G. Vocês sabem que dessa tecnologia vai permitir várias transformações no mundo. Bom? Vamos poder ter velocidades maiores em trocas comerciais, em diversas outras informações. Bom, vários equipamentos vão poder ser manuseados de uma forma diferente por causa dessa tecnologia. Não? Ainda, lógico, tem as suas incertezas no sentido, porque são tipos de ondas, né, que vão ocorrer. E andei lendo alguns problemas ambientais com esse tipo de transmissão para 5G. Vai precisar de muito mais antenas espalhadas pela superfície dos terrenos, mais do que nós temos hoje de 4G, tá bem? Mas ela vai permitir muita velocidade. E com ela, provavelmente, a gente esqueça de o que é dinheiro, ou seja, o filho de vocês, bom, não vai entender o que vai ser dinheiro, tá? Porque não vamos usar cédulas, bom? E a tecnologia 5G vai ajudar muito. Essa empresa chinesa, Huawei, né, é uma das lideranças, né, e está causando vários conflitos políticos entre Estados Unidos, tá, e China. Tá bom? Uma das presidentes do grupo foi presa o ano passado no Canadá, a pedido dos Estados Unidos,
porque julgaram que ela era uma espiã, tá? E que essa tecnologia só deve ser vendida por empresas dos Estados Unidos. Reparem também que os Estados Unidos estão fazendo um lobby muito grande para que vários países, inclusive o Brasil, compre essa tecnologia ou use essa tecnologia, bom, oriunda dos Estados Unidos e não da China. Bom, essa briga ainda vai dar muito o que falar. Bem? A OEA, Organização dos Estados Americanos, surgiu não como um bloco econômico, mas como um bloco ideológico liderado pelos Estados Unidos. Todos os países da América foram agregados, com exceção de Cuba, que desde a formação da OEA, na época era ligado à União Soviética, então tinha um outro lado ideológico, e aí não foi aceito. Hoje, né, nós temos os demais países ainda, tá? Mas a Venezuela ela está bloqueada, né, por sua característica política, né, em oposição aos Estados Unidos. Então fica muito claro que a liderança da OEA é, né, é do governo norte-americano. Durante já a nova ordem mundial, certo? O FMI e o Banco Mundial, está escrito errado aí, depois vamos ver se eu troco. Bem? Banco Mundial, passaram, né, a dar mais crédito a vários países do mundo. Né? Lógico, principalmente aos países pobres. Então, desde a Guerra Fria, né, o FMI é um banco norte-americano, o Banco Mundial é um banco dos países ricos europeus, tá? Trataram de financiar aos países também capitalistas, porém, na sua grande maioria, pobres, né, com dinheiro desses ricos. Lógico, não vem só o dinheiro, mas vem novas ordens também. Então, os países que pegam dinheiro com esses bancos, eles têm que mudar certas posturas. Tá? E aí eu coloquei essa imagem para vocês. Atualmente, agora me deu branco o nome dela. Ela é francesa, hoje preside, né? É a diretora do Banco Mundial, né? Não, do FMI, do Fundo Mundial, nos Estados Unidos. Bem? E a imagem, a charge que você tem é que, ao mesmo tempo que os países se tornam assim felizes por ter recebido, né, a liberação de um empréstimo, bom, a gente fica com a corda no pescoço, porque as regras impostas são muito grandes. Ou seja, eu te empresto, mas você vai ter que fazer do jeito que eu quero. Isso é qualquer banco, tá bom? Ou seja, ficar devendo para o banco, eu digo para vocês que é algo horrível, horrível. Tá? Mas, às vezes, não tem como você não ficar devendo para o banco. Ou seja, se eu não estou devendo para o banco, eu estou devendo para quem? Para a agiota? O ótimo é ficar devendo para o teu pai e para a tua mãe, né? Mas nem sempre isso é possível. Certo? Mas um banco tem os juros, né? E eles te cobram. É lógico que o agiota também tem juros. Só que o agiota pode até te matar, né, se você não pagar. Sabe que funciona assim. Hein? O banco, ele tira a tua casa, né, ele tira teus bens, ele tira. Né? E provavelmente ele não vai levar só você. Lembra que quando a gente pega dinheiro emprestado no banco, eu tenho que pôr, né, outras pessoas, geralmente da família ou muito amigos, tá, como fiadores. E aí o banco cobra dele, porque o banco não vai levar prejuízo nunca. Então, quando era garoto, na idade de vocês, que o Brasil tinha uma dívida gigantesca, a gente se tornou o país com a maior dívida com o Fundo Mundial, né? E o FMI também. Nós nos tornamos uma grande dívida. Então, no final do governo militar, a gente estava completamente endividado. E essa dívida cresceu na década de 70, porque os juros do dólar, né, nos Estados Unidos aumentou muito. E aí o banco te empresta em dólar, tem que pagar em dólar. E aí os juros subiram muito. Bom, então, durante essa época, o Brasil conseguiu pegar dinheiro, e bastante dinheiro.
só que ele não conseguiu pagar a tempo. E aí nós entramos em moratória. Moratória é aquela, durante o governo Sarney, entra em moratória. Né? Sei que devo, não nego, mas pago quando puder. O FMI e o Banco Mundial falaram, tudo bem. Tá? As empresas estrangeiras aí dentro, o dinheiro vai vir todo para nós. Certo? Então, digo para vocês que Ford, General Motors, né, Volkswagen, os veículos que produziam aqui eram completamente antiquados. Né? Não havia investimento no Brasil. Parou. Tá? Então, foi um momento muito difícil. A inflação aqui ficou altíssima, porque já que não entra dinheiro, tudo aqui começou a ficar muito caro, porque aí as empresas queriam, tá, sobreviver do recurso interno, que estava bem ruim. Então, as coisas foram ficando caras. Né? Aquela maquininha de preço do mercado mudava o preço diariamente, tá, de tudo. A conta de energia, você não conseguia pensar, bom, eu pago em média R$ 50, né? Lógico que não era real, mas esses valores mudavam mês a mês, tá? E nunca tinha condições de você realmente saber o quanto você ia pagar de tudo isso. Tá? E aí, tá? Quando nós estávamos, né, pegando dinheiro, vieram várias regras para o Brasil. E, lógico, muitas dessas regras fez o país ficar muito mais fechado. Tá? Ou seja, a gente tinha que liberar para empresas estrangeiras, não para empresas nacionais. Tá bom? E a corrupção dentro do país, tá, também colaborou muito para que a gente demorasse tanto, tá, a resolver o dinheiro. Porque dinheiro veio. Tá? Mas o problema político do Brasil, vocês sabem tão bem quanto eu, que usou e usou de, né, uma maneira errada todo esse recurso. E eu compreendo o lado desses bancos que emprestam, porque é eles que estão emprestando, são eles que mandam. Tá bom? Se a gente não quer as opiniões forçadas dele, então que a gente não fique devendo. Tá? Então tem o lado deles também. Certo? O Brasil pagou boa parte dessa dívida, não somos a liderança, ainda temos dívida, né? Mas não como antigamente, do qual a dívida chegou a passar maior do que o nosso faturamento. Tá? Hoje não. Mas o que a gente fez? Vocês, né, que já estudaram, chegou o Fernando Henrique e falou, ou a gente vende um monte de estatal, né, ou a gente vende, não tinha outra opção. E aí, com a venda dessas estatais, não vamos falar se o preço foi bom ou não, mas pagamos parte significativa da dívida. Né? Organização Mundial do Comércio. Está aí uma instituição extremamente interessante que cuida, tá, de administrar as relações comerciais, não só entre países, mas entre empresas. Ou seja, tá, que produto, que país, qual regra, quem vai consumir, né, que tipo de acordo foi feito, ela tem regras para tudo. Então, imagine só, né, o Brasil, há poucos anos atrás, ganhou na Justiça Internacional pela OMC, tá, o direito de vender aviões para o governo da Alemanha. Né? Porque quem tinha ganho a concorrência era a empresa canadense. Tá? Mas o governo brasileiro provou, lógico que a empresa Embraer, provou que essa empresa canadense usava de certos atributos, certo? Que minimizavam o custo operacional dela. E o OMC acha isso completamente injusto. Bom, então está aí uma organização que trata muito bem, tá, dos poderes comerciais. Ou seja, o Brasil quer vender para um outro país, mas não quer comprar nada dele, a Organização Mundial já veta logo isso. Tá? Então, a ideia que ela tem é que esse mercado se torne muito mais aberto. Ou seja, a China vende muito para o Brasil também tem que vender muito para a China. Bom, então, tem que ter essa paridade. Tá aí, né? A Organização Mundial do Comércio garante o acesso equitativo entre os países através de 4 mecanismos. O processo de adesão, juntar, os princípios, as rodadas de negociações comerciais, as soluções de controvérsias, porque sempre tem, né? Tá? E, concluindo, a Organização Mundial do Comércio é bem mais ampla que o GATT, que é outra organização. Ela oferece uma base institucional semelhante ao FMI e ao Banco Mundial para as negociações em torno do comércio internacional e a cada nova rodada de negociações. A última foi a rodada de Doha, né,
que ocorre, certo? Nos Emirados, tá? E consegue ampliar ainda mais a abertura dos mercados nacionais, certo? Ou seja, a cada vez mais, né, uma abertura do mercado. O Brasil muitas vezes é criticado por não permitir certas negociações, certo? De comércio, de venda de produtos no nosso território. Bom, G7, não me ajuda, né? Os 7 países mais ricos do mundo, bom? Estados Unidos e Canadá aqui na América, Alemanha, Inglaterra, França e Itália na Europa e o Japão lá na Ásia. Eu coloquei essa imagem da Merkel, chanceler alemã, com o ex-presidente Obama dos Estados Unidos, porque esse encontro ficou realmente muito marcado, porque ela ainda é líder, certo? Mas o Obama não só era carismático, como uma pessoa muito inteligente, né? E ambos pregavam uma questão de paz, de prosperidade para o mundo todo, bem diferente da situação atual com o Trump. Bom, o G8, está lá no livro de vocês, ele não existe mais em função da Rússia. Não que a Rússia fosse mais rica, tá? Ela entrou a pedido dos Estados Unidos no G7, tá? Para que houvesse também a reunião do G8. Qual era o interesse? De aproximar a Rússia, que tem um poder militar significativo, tem uma posição política em parte da Europa e da Ásia que o G7 não tem, né? Então a ideia era ter o apoio político da Rússia, mas esse apoio nunca foi da maneira que o G8, ou principalmente os Estados Unidos, se interessavam. Tanto que acabou, né, extinguindo esse G8, tá, pelo próprio Estados Unidos, ou seja, ele criou e ele, né, desfez o G8. Tá? Tem o G20, bom, que são os 7 mais ricos, né, e os demais são países emergentes. Bom, lembra que toda reunião do G7, certo? Após tem a reunião do G20, ou seja, a primeira organização, os tratados são combinados no G7 e depois repassado ao G20, no qual o Brasil participa. E o BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China, depois veio a África do Sul, então primeiro era BRIC, depois ficou BRICS, com a entrada da África do Sul. Esse grupo não está com uma força muito boa, no sentido, né, do poder político e econômico, por causa da nossa posição econômica e também política no mundo. A gente não está bem na fita já tem um tempo, desde a época da Dilma, de fortes crises, né? O Brasil deixou de participar no sentido econômico mesmo. Tá? E aí, então, esse grupo, o BRICS, perdeu um tanto de força. Os demais membros, principalmente Rússia, Índia e China, tá? Continuam com as suas ações econômicas, políticas, tá? Mas o BRIC perdeu bastante força. Chegou um momento, ainda no governo da Dilma, de criar, veio a ideia de criar um banco, bom, que financiasse principalmente os países e as empresas do BRICS. Uma ideia muito boa. Tá? China, Rússia e Índia estão fazendo isso para as suas empresas. O Brasil, não. Está difícil, né, de saber de onde vai pegar dinheiro. Aliás, né, cuidado que estão querendo implantar novamente, né, o imposto de circulação financeira. Bom, eu vou deixar para a próxima aula, vou falar de blocos econômicos e vamos falar dessa posição da China política, econômica e militar, que pode ser que após a quarentena, tá, a gente tenha uma mudança da liderança do mundo. Tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Bom, preparo logo mais as atualidades. Bem? Deixemos os exercícios. Bom? Reparem e leiam, vejam as imagens, bom? Na apostila de vocês, não percam tempo, não. Bem?
Tem muita gente correndo aí, aproveitando essa brecha. Não perde tempo, não. Tá bom? A gente se fala. Saudade de todos. Tchauzinho.